Bom dia, seja bem-vindo ao Devocional Homens da Palavra. Nós estamos em Provérbios, capítulo 7, e no versículo 1, o Senhor nos diz o seguinte: Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos no seu coração. Mais uma vez nós temos aqui um pai que vem ao nosso encontro para ter uma conversa conosco. É uma conversa sobre amor. É uma conversa sobre sabedoria, é uma conversa sobre como se tornar um homem de verdade. O objetivo do pai aqui fica claro, e esse é um conselho para pais. O destino da conversa, o objetivo da conversa é ganhar o coração dos seus filhos. Os pais precisam não apenas ganhar a mente dos seus filhos, mas os seus corações. E é exatamente isso que Deus está fazendo conosco no livro de Provérbios. Por isso nós estamos no capítulo 7 e até agora o Senhor todas as vezes começa dando conselhos, chamando-nos de meu filho, para que ele mostre o tom da conversa, para que ele mostre o seu carinho, o seu afeto, o seu amor. Em todos os capítulos nós também temos a repetição desse pedido, de que nós venhamos a guardar o seu conselho em nossos corações. Então, se a Bíblia repete tanto, se Deus repete tanto algo, é porque nós também precisamos meditar constantemente nisso. E por isso eu escolhi esse versículo novamente para falar sobre a questão do coração. E se nós vemos o nosso Pai apenas como um legislador, apenas teremos dois tipos de comportamentos, de acordo com a nossa personalidade. E eu já falei isso em outro vídeo. Se tudo que nós vemos é um legislador, uma autoridade, e se o que os nossos filhos veem em nós é apenas um fazedor de regras, de acordo com o comportamento de cada um, eles vão ser transformados ou em homens rebeldes porque odeiam regras, ou em homens religiosos, tá? Porque eles adoram regras e serem os certinhos, os bonzinhos, mas apenas obedecer externamente aquilo que o pai pede não faz de nós homens de Deus, porque homens de Deus são homens que têm o seu coração transformados. Os seus corações estão todos dedicados ao Pai. Os seus corações amam ao Pai. E então é por isso que o trabalho do Pai aqui é insistir nesse ponto. Eu faço sempre isso com os meus filhos. Eu tenho dois filhos, o Bernardo e a Rafaela. O Bernardo tem 3 anos, a Rafaela tem 6 anos. E constantemente eu tenho de repreender e ensiná-los. E constantemente eu me abaixo, eu falo ao nível dos seus olhos e eu pergunto a eles: quem é a pessoa que mais te ama? E sempre eles dizem: é o papai. E então eu pergunto a eles, né, se acaso eu poderia pedir para eles algo que lhes fizesse mal, e sempre deixo claro que o papai pede é sempre aquilo que é o melhor. O que o pai pede é sempre pedido em amor, é sempre para a maior felicidade deles. E então eles precisam entender isso, eles precisam entender que às vezes regras difíceis de entender, leis que eles não gostam, ainda que eles não gostem, elas são escritas, elas são feitas em amor. E nós não entendemos isso. E é por isso que Deus é tão repetitivo. Nós precisamos entender que além da nossa estrutura física que nós vemos, nós temos uma estrutura a qual a Bíblia chama do homem interior, uma estrutura espiritual composta das nossas emoções, do nosso intelecto, porém essa estrutura é invisível. Eu tenho 1,80 m, peso um pouco mais de 90 quilos e a minha estrutura física é muito fácil de enxergar. E é muito fácil de perceber as limitações da minha estrutura física e tudo aquilo que eu posso ou não fazer que fere a minha estrutura física. Um exemplo é se eu saltar de um prédio de 8 andares, a minha estrutura física ela vai sofrer
um grave dano que todos verão, será perceptível aos olhos de todos. Porém, o problema todo é que a nossa estrutura espiritual, nosso homem interior, nosso espírito, ele é invisível e nós não vemos os ferimentos causados pela transgressão dos mandamentos do Pai, dos mandamentos de Deus, né? Existem leis físicas que precisam ser observadas para o bem do meu corpo físico. E é óbvio que se eu saltar de um prédio, como eu disse antes, eu vou destruir a minha estrutura física. Porém, quando nós pecamos contra o Pai, por exemplo, praticando a mentira, nós não vemos os efeitos que isso traz ao nosso coração. Quando nós pecamos com os nossos olhos e consumimos pornografia, ou somos cobiçosos no desejo carnal por outra mulher, quando nós traímos, quando nós roubamos, quando nós somos vingativos e não misericordiosos, enfim, todos esses pecados é como se a nossa alma, se o nosso homem interior estivesse saltando de um prédio. E nós vamos sentir os efeitos com o tempo na mente e no coração. É por isso que tantas pessoas estão doentes da alma e também com tanta debilidade mental, né? A saúde mental hoje é raridade, é porque a humanidade está transgredindo as leis de Deus, e essas leis são feitas para a saúde e o bem do nosso espírito. Porém, nós não vemos, né? Nós apenas sentimos o efeito disso. Então, é comum homens pecarem contra Deus, olharem para si e pensarem: bom, eu estou vivo, né? Não houve um problema grande em pecar, vou continuar pecando. Mas não entendem que é como se estivessem violentando a própria alma, é como pegar uma faca e enfiar no próprio espírito, tá? As consequências disso são terríveis, a consequência disso é a morte para Deus, é a morte para o amor, é um coração endurecido, um coração insensível, um coração que não pulsa por aquilo que é bom, por aquilo que é santo, por aquilo que é agradável. Se você coloca um prato de comida, de uma bela comida, na frente de uma pessoa saudável, ela vai sentir o cheiro dessa comida, ela vai sentir desejo por essa comida, ela vai querer essa comida. E isso significa que ela está viva. Quando uma alma está morta, o que a Bíblia chama de morte, é o estado de um coração que Deus está diante dele, Cristo está diante dele, a palavra de Deus está diante dele, o mandamento de Deus está diante dele, mas o seu coração não deseja, não sente nenhum cheiro agradável nisso, não se move em direção a isso, ou seja, não há sensibilidade, não há visão para a beleza do mandamento, para a beleza de Deus, ou seja, essa alma, esse coração está simplesmente morto porque ele não pulsa, ele não percebe toda a vida que está diante dele, ele não tem vontade, ele não tem desejo de obter, de desfrutar, de experimentar aquilo. E os mandamentos de Deus, eles são feitos em amor, e não apenas isso, eles são o próprio amor, tá bom? E o que ele nos pede é simplesmente que nós venhamos a desfrutar de amor, a vivenciar o amor, a produzir amor. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, tá? E é isso que você precisa. Você precisa de uma mudança de coração para desejar aquilo que é bom, aquilo que é santo. E você deve insistir em pedir essa mudança. Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos no seu coração. O que o Pai quer é que você entenda que você precisa de uma transformação no seu coração, a tal ponto que o seu mandamento, que o seu conselho seja agradável,
seja precioso para você, seja aquilo que o seu coração deseja. E se o seu coração não deseja aquilo que o Pai te pede, há um grande problema aqui. Há um grande problema aqui, porque a lei de Deus não é nada além do que o amor tem a dizer sobre cada aspecto da vida. O que o amor tem a dizer sobre o dinheiro, o que o amor tem a dizer sobre relacionamentos, o que o amor tem a dizer sobre o tempo, sobre a forma como eu uso o tempo, sobre a forma como eu uso os bens materiais, sobre a forma como eu uso os meus olhos. É o que o amor tem a dizer, é a ética do amor. É um pai de amor. Os judeus têm um ditado que dizem que a recompensa do mandamento é o próprio mandamento, como se ao praticar o mandamento você já está desfrutando desse fruto que o mandamento produz. Ao plantar amor, você colhe amor. O próprio fato de você produzir amor, aquilo que Jesus falou, melhor é dar do que receber, isso já está fazendo em você uma transformação brutal, a ponto de você estar sendo semelhante a Deus, ou seja, você estar sendo um doador de amor. E mesmo que os mandamentos de Deus às vezes peçam que nós venhamos a negar algo, dizer não para alguma coisa, ainda assim você está apenas e tão somente vivenciando uma vida de amor. Meu filho, guarde os meus mandamentos no teu coração. Ou seja, o pai vem e fala ao coração do filho. Novamente, o pai está pedindo para que nós venhamos a olhar para os nossos corações e percebermos que esse coração ainda não o ama o suficiente, ainda não percebeu o suficiente sobre a forma que esses mandamentos são feitos. E a forma, repito, é o amor. Tá? A bondade de Deus é o que nos leva ao arrependimento. E se nós não vermos bondade e amor naquilo que Deus nos pede, será impossível nós obedecermos. A cura é o Evangelho, a cura é olhar para a cruz. Nós nunca veremos o amor de Deus se não olharmos para Jesus, porque Ele veio, Ele se fez carne e Ele, em amor, Ele morreu a nossa morte, e é dessa maneira que Deus bradou para nós no Calvário sobre o seu amor. Se nós queremos ouvir sobre o amor de Deus, nós devemos ir ao Calvário. O Calvário é o púlpito onde Deus pregou sobre amor. E é dando a sua própria vida, dando o seu próprio filho, que ele conquista o coração dos seus filhos, para que esses entendam que o pecado produz morte, não apenas para si, mas no mundo, e Deus odeia o pecado, Deus odeia a morte. O seu desejo é que nós tenhamos vida, mas para que nós tenhamos vida, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos perceber que temos vivido uma vida distante do amor a Deus, distante do amor ao próximo, e é por isso que nós estamos tão distantes e desejamos tão pouco os seus mandamentos. O que eu desejo para você nesse dia, e essas palavras eu falo em amor, é que você sonde o seu coração, peça para que o Senhor sonde o seu coração e pergunte a Ele o porquê você deseja tão pouco o seu mandamento, porque é tão difícil obedecê-lo, e com certeza o Senhor vai te mostrar que a sua mente e o seu coração ainda não entenderam que tudo o que Ele faz, tudo o que Ele é, tudo o que Ele pede é em amor. E então peça, clame, busque para que o seu espírito, o espírito do Pai, venha trabalhar no seu coração, para que você seja totalmente convertido a Ele, conforme a promessa no último capítulo de Malaquias, que o coração dos filhos seriam convertidos ao coração do Pai, para que você caminhe bons anos em amizade, em amor com o nosso Pai. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um abraço.